Olá você, meus irmãos, nesse momento o apóstolo W. Neves, mais uma vez estamos aqui no Templo dos Guardiões Missionários da Última Hora para poder falar com você algo da parte do nosso Deus, a parte do nosso Salvador. Você que acompanha aí nas redes sociais o nosso trabalho de libertação. A nossa igreja somos diferenciada porque só quem trabalha com trabalho de libertação é que vai entender porque o nosso ministério às vezes é tão perseguido e porque muitas das vezes o nosso ministério nós passamos por tantas lutas e adversidades. Mas Jesus nos chamou, Jesus nos capacitou para isso e é por esse motivo que nós estamos sempre levando a palavra de Deus. O ser humano não gosta de ouvir a verdade. O ser humano não gosta de ouvir aquilo que ele transmite para as outras pessoas. Porque nós só falamos o que a pessoa transmite para outra pessoa. Mas não é sobre esse assunto nesse vídeo que eu quero deixar para você. Eu quero nesse vídeo poder falar para você a importância que Deus tem derramado bênçãos sobre a sua vida. Deus, Ele é tão maravilhoso que Deus tem concedido mais um dia para você poder estar na presença de Deus, para você poder estar vivo com a sua família. Deus te deu essa oportunidade, Deus te deu essa capacidade para você vencer mais uma vez. A vida, nós sabemos que a vida não é fácil. A vida tem lutas, dificuldades, barreiras, tem situações, momentos que a gente não gostaria de passar. Não gostaríamos assim de vivenciar os momentos tenebrosos que a vida às vezes exige para mim e para você. Mas sabemos que Deus ele é fiel para agora poder abençoar nossa vida de maneira especial. Independente da sua luta, da sua dificuldade que você esteja enfrentando neste dia, saiba que a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre a sua família e nem tudo está perdido. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração. A palavra de Deus nos conta sobre o lago de fogo, o rico e Lázaro. A Bíblia nos conta que havia um certo homem rico que possuía muita riqueza e propriedade sobre a terra. Jesus estava falando sobre o homem rico. Jesus estava contando uma parábola para os discípulos e assim para aquela multidão que ali estava. Jesus começou a dizer e falar que esse homem rico tinha muitas coisas. Alimentava-se da melhor comida, vestia-se da melhor roupa, mas porém havia um homem mendigo chamado Lázaro. Esse mendigo tinha muitas chagas, esse mendigo sofria muito. Esse mendigo só tinha os cachorros como seu amigo. Cachorro que eu falo, animal. Estava ali sempre próximo a Lázaro, lambendo as suas feridas, lambendo as suas chagas. É por isso que você deve conhecer a história de São Lázaro, o protetor dos animais. A palavra de Deus vai nos contar que Jesus estava contando esta parábola e o homem rico não se importava quando via o mendigo naquela situação. O interessante é que chegou o momento que morreu o rico e também morreu o pobre. O rico foi parar lá no inferno, lá na Guiena, Sheol, e o rico estava em chama. O que eu quero dizer para você neste vídeo é que você precisa prestar muita atenção. Você não é obrigado a acreditar, mas você acreditando ou não acreditando, o purgatório, o fogo do inferno é real. O fogo do inferno, ele é real. Muitos estão brincando, muitos estão desapercebidos, muitos estão hoje, nós podemos ver que muitos hoje têm um conhecimento na internet, tem ensinamentos falando isso, falando aquilo, e pá, mas não brinque, porque o inferno, o fogo é real. É tão real, mais real do que essa vida que nós estamos aqui. Essa vida que você vive na terra, que eu vivo na terra, vai acabar um dia. Mas a sua alma, ela é imortal.
A sua alma não morre. Deus não fez o ser humano para ir para este lugar. Deus não fez o ser humano para poder ser atormentado para a eternidade. Deus fez o ser humano para o ser humano adorá-lo em espírito e em verdade e se converter dos seus maus pensamentos, do seu mal interior. Foi para isso que Deus fez o ser humano. Porque a Bíblia fala que Deus ele fez uma coisa tão boa e tão maravilhosa que quando ele terminou de fazer a sua criação, ele disse: façamos a imagem e semelhança de nós. Você é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia vai nos contar, amados, que lá no inferno, aquele homem rico gritava por socorro. Aquele homem rico gritava por misericórdia. Mas não tinha mais oportunidade para poder então assim voltar para a terra. E quando eu falo para você que é real, é porque Deus, na sua infinita misericórdia, Deus tem me mostrado, Deus tem me levado relatos de pessoas que estavam em transe esse para poder partir na CTI, na UTI, acordaram me dizendo que é real o lugar. Também é real o paraíso, é real o céu onde Jesus prometeu, na qual nós iremos, se for a vontade de Deus, morar eternamente. E nós que estamos aqui na terra, nós lutamos para poder ir para este lugar. Infelizmente, não são todas as pessoas que vão para esse lugar chamado céu. Por quê? Porque muitas das vezes deixam agora de guardar a palavra de Deus. Deixam agora de se tornar o coração livre para as coisas de Deus. Muitos estão na igreja, mas um pé na igreja e um no mundo, um nos seus pensamentos. E isso, irmão, não vale nada. Não adianta você receber dom de cura, não adianta você ser curado, você receber o milagre. Não adianta, nada disso vai impedir de chegar o dia de você partir desse mundo. O que é mais importante é você se reconciliar com você mesmo e você perdoar a si mesmo e olhar e ver o que você está fazendo que está desagradando a palavra de Deus e está desagradando a Deus. É difícil, meu irmão, nos consertarmos e nos policiarmos, mas quando nós assim acreditamos e pedimos a Deus, que Deus ele possa então nos abençoar e nos dar força para nós poder então sobreviver. Não brinque de ser servo de Deus. Não vá na igreja simplesmente por cura, milagres e porque você tem um ente querido, um parente que está doente. Mas vá na igreja, busque a Deus, a palavra de Deus, para que você possa se tornar uma pessoa melhor. Para que você possa se tornar uma pessoa na qual faz parte do reino de Deus. O inferno é real. As chamas de fogo são reais. Espíritos na qual morreram, estão presos na terra, também é real. Tudo é real. Tudo nessa vida, irmão, é real e você precisa se policiar e colocar-se na posição que Deus chamou você. É impressionante como muitas pessoas desacreditam agora na palavra de Deus, desacreditam no mundo espiritual, mas quando elas estão enfrentando e passando, é aí que elas a lembrarão e saberão que Deus nos chamou. Cedo ou tarde, vamos embora dessa terra. E lembre-se, você que é jovem, você que tem brincado com as coisas de Deus, você que tem se afastado dos caminhos de Deus, se você partir hoje, não dará tempo de você poder falar com Deus: Pai, perdoa meu pecado, Pai, eu quero ser salvo. Não dará tempo. Então, meu irmão, ninguém sabe, nem o dia e nem a hora. Só uma coisa é certa: busque a Deus e volte para os pés de Cristo Jesus, enquanto você tem essa oportunidade para você então ser agraciado por Deus. Mas voltar para os pés de Jesus é voltar e seguir o que a palavra diz, o que a Bíblia diz. É seguir
o que Jesus deixou para agora nós pudéssemos então passarmos e levar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, chegará o dia que muitas almas, infelizmente, lá no Lago de Fogo, você não vai encontrar sua mamãe, você não vai encontrar seu pai, você não vai encontrar pessoas que você ama. Lá não existe isso. Lá existe só gritos, ranger de dentes e dor e sofrimento eterno. O paraíso é maravilhoso, mas para ir para o paraíso, todos querem, mas dificilmente as pessoas querem renunciar o desejo da carne, os prazeres desse mundo. Eu deixo essa meditação para você nessa manhã maravilhosa, onde Deus tem nos agraciado nessa terça-feira, dia 18, na qual Deus tem nos fortalecido e Deus tem nos dado essa graça. Por mais que nós enfrentamos as lutas, as adversidades da vida, nós não podemos questionar porque Deus tem um propósito para tudo. Deus sabe de todas as coisas e sabe por que Ele está permitindo a gente passar às vezes no vale da sombra da morte. Ele sabe qual é o motivo, qual é a razão por que às vezes nós estamos sentindo angústia, tristeza. Tudo Deus tem um controle. Lembre-se, aonde você passar, onde você estiver, aonde você for, na UTI, na CTI, no hospital, aonde você estiver, você não está sozinho. Deus vai com você. Onde você estiver, Deus está com você. Então essa é a palavra que eu vos deixo nessa manhã de terça-feira, aqui na capital do Boi, em Carlos Chagas, Minas Gerais. É uma palavra que eu trago ao seu coração. O Lago de Fogo, ele é real. Tão real, mas tão real quanto agora a nossa vida que nós vivenciamos. E eu tenho conversado com muitas pessoas e tenho percebido o Evangelho tem se esfriado um pouco. Cada dia mais o Evangelho tem se esfriado nas igrejas. E nós não podemos deixar isso acontecer. Que Deus te abençoe abundantemente e até um próximo vídeo, até um próximo programa.